Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o Fernando da BitGet. E hoje vamos falar um pouco sobre as principais dicas para traders. O Fernando já esteve aqui em outros conteúdos conosco. Caso você não tenha assistido, o link está aqui na descrição, você pode conferir também. Eu faço parte do time de conteúdo aqui do Vector e serei o host da nossa aula de hoje. Fernando, seja muito bem-vindo novamente ao canal do Vector. Tudo bem com você? Tudo certo, Calil. Já tô de saco cheio de ver sua cara já, mas tudo certo. Vambora. Mais uma vez. Oh, boa, fechou então, perfeito. Pessoal, como eu comentei, a gente vai falar sobre dicas para traders. Então, se você é iniciante, está começando agora, é importante que você fique bem atento em tudo que a gente vai falar aqui hoje, que vai ser essencial para o seu sucesso no mercado de criptomoedas, ok? Bom, para a gente começar, Fernando, queria te perguntar, você curte mais uma análise gráfica, curte mais uma análise de fluxo? Como é que você faz aí as suas análises do mercado de criptomoedas? Cara, eu sou grafista nato. Já tentei operar fluxo, já tentei pro tape reading, mas não vou falar que não funciona, tá? Muito pelo contrário. Mas assim, é uma forma de operação que não se adequou ao meu perfil. Eu aprendi a ler gráfico desde cedo, fazem 10 anos que eu estudo análise técnica. Então, talvez por conta disso, não consiga me adaptar tão bem com o tape reading. Mas para mim, o Uhum. que funciona dentro do meu trade system é a análise técnica, é o gráfico. Show, maravilha, legal. E cara, quando você pega um gráfico, a gente pegando o gráfico do Bitcoin, por exemplo, aí, o que você vê primeiro quando você abre um gráfico de alguma criptomoeda? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você vê ali aquele monte de candles na tela? Tá, vamos lá. Eu tenho diversos indicadores que eu utilizo para operar, mas aqui para utilizar como modelo eu coloquei um gráfico limpo, sem nada. Para a gente não começar a colocar um monte de informação e deixar isso um conteúdo muito mais avançado. Mas assim, vamos supor que recebi esse gráfico aqui em mãos agora, não posso utilizar de indicadores por enquanto. O que é que eu vou analisar para saber se, por exemplo, um ativo está numa boa oportunidade de compra ou boa oportunidade de venda? Primeiro, básico, zonas de suporte e resistência. Eu gosto de aumentar o time frame. Isso é algo, acho que é importante dizer. Toda vez que eu vou fazer uma análise, eu costumo jogar o time frame o mais alto possível e ir diminuindo. Porque daí eu consigo enxergar suportes e resistências de períodos longos, que são os suportes e resistências mais fortes, e conforme eu vou diminuindo para entrar numa operação, eu costumo entrar numa operação num gráfico de algumas horas, tipo de 1 hora ou de 4 horas, aí eu vou filtrando. Mas, para eu enxergar essa zona de suporte e resistência, aí eu posso jogar o time frame lá em cima. Por exemplo, aqui, ó, um gráfico de uma semana, eu consigo visualizar melhor. Onde que eu tenho suportes e resistências claros aqui no gráfico do Bitcoin de uma semana? Por exemplo, eu tenho aqui essa região de resistência forte. Aqui foi uma região de resistência forte, região de resistência forte, região de resistência forte. Outra coisa que eu gosto de fazer também, aqui eu tracei como linhas, tá? Eu gosto de deixar essa linha o mais grossa possível. Então vamos lá, 5 vezes. Por quê? Porque geralmente um suporte e resistência, diferente do que algumas pessoas pensam, não é exatamente uma linha, não é um preço extremamente específico de suporte e resistência, é uma região de suporte e resistência, tá? Então eu gosto de pegar uma região maior. Então vamos lá, aumentar aqui essas linhas. Vou colocar aqui no 5. 5. Aqui tem uma outra também, vamos dar um Ctrl V aqui, ó. Um suporte interessante. Aqui, ó, uma coisa legal de observar, por exemplo, aqui, ó. Aqui foi uma zona de suporte forte, certo? Também foi testado anteriormente. E aqui em cima uma zona de resistência. Eu não costumo traçar isso com zonas diferentes, assim, dessa forma. Para mim, isso aqui é tudo igual. Essa daqui é minha zona de suporte e resistência, que vem daqui até aqui. Essa aqui é a zona. Tá? Para mim, fica muito mais interessante de se operar se eu focar por zonas. Porque aí eu consigo chegar numa região de preço mais ampla, com uma margem de erro maior. Por exemplo, algumas pessoas que compraram aqui, vamos supor, e querem, vou esperar chegar aqui na última resistência. Qual que foi a última resistência? Esse fundinho aqui embaixo. O cara vai contar com a venda aqui, mas a zona de resistência é toda essa daqui, que pega todo esse suporte e toda essa resistência. Então, qualquer ponto de venda que você faça aqui, por exemplo, entre 27 e 29, você vai estar vendendo uma resistência. Aqui é uma região de Smart Money. Aqui é uma região onde vai haver
bastante negociação. Não exatamente aqui. Não exatamente aqui. Então isso daqui é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês traçarem uma região de suporte e resistência maior, uma forma legal de fazer isso aqui pela Vector é até utilizando esses retângulos aqui, ó. A gente consegue pintar. Você consegue pintar toda essa região aqui, ó, preenchimento. Aí, aqui fica mais legal de observar. Essa é uma zona de resistência, é uma zona de venda. Diferente se for vender a 27, se for vender a 31. É importante você saber que aqui o Smart Money, o dinheiro institucional, vai atuar na venda quando o preço chegar lá. Provavelmente. Certo. Entendi, legal. Cara, essa é uma dica muito boa e essencial quando você vai entrar, fazer uma análise gráfica, estar sempre atento, né, a esses pontos, para você ver realmente como o Fernando comentou, onde é que está o Smart Money, onde os institucionais estão operando, que é essa galera que realmente leva o mercado, seja lá para qual lado ele for. E quando a gente passa para indicadores, Fernando, o que você gosta de usar na tua análise quando você está fazendo uma análise gráfica de alguma criptomoeda? Como você faz isso? Vamos lá. Antes, só para finalizar o assunto de suporte e resistência, né? Eu comecei o vídeo falando como que eu identifico uma boa compra, mas não deixei isso muito bem claro. Obviamente que eu compro em regiões de suporte. Então, por exemplo, quando eu enxerguei aqui o Bitcoin nessa região entre 22, 17, 18, 16 mil dólares, aqui é uma região de suporte. Aqui é uma boa compra. Diferente você comprar, por exemplo, a hora que ele estiver aqui em 27. Aqui eu já não sou mais comprador, porque eu vou estar de cara de uma resistência importante. Aqui eu aguardo um pullback para comprar numa zona de suporte, tá? Então, essa é uma só para finalizar aí o assunto de suporte e resistência. Sim. Agora indo para indicadores. Primeiro, eu vou começar pelo indicador que para mim é o mais essencial. Ou melhor, os dois mais essenciais, tá? Não são médias móveis, por mais incríveis que pareça. A maioria das pessoas utilizam médias móveis para operar como principal indicador, não é meu caso. Eu também utilizo médias móveis, tá? Mas, para mim, tem outros dois indicadores que eu conseguiria operar tranquilamente só com eles. Eu nem sequer precisaria de médias móveis para utilizar esses dois indicadores. O primeiro deles, volume. Só inserir aqui o volume. Vou explicar para vocês o porquê que o volume, para mim, é tão importante. Para mim, não. Para Charles Dow, tá? Criador da teoria de Dow. Segundo ele, em uma das suas acho que são 5 ou 6 teorias, ele diz que volume é necessário para confirmar uma tendência. E o volume, para mim, vou adicionar aqui o volume financeiro, nova janela, eu utilizo ele de duas formas, para confirmar rompimentos e para confirmar reversões. Por quê? Vamos focar agora mais no motivo disso daqui, não só na análise técnica em si. Quando a gente chega numa região de suporte, como foi aqui embaixo, o que é necessário para que o preço pare de cair, quebre uma tendência de baixa e reverta para uma tendência de alta? O que é necessário para que ele rompa esse suporte? É necessário que os vendedores absorvam todas as compras que se encontram nesse suporte. Porque o que é uma zona de suporte? É uma zona de compra, certo? Uma zona de suporte é uma zona onde o Smart Money atua comprando, onde muito dinheiro é injetado no mercado. Para que a gente rompa esse suporte, passe a trabalhar abaixo dele, necessita um volume de venda muito maior que de compra, para absorver toda essa compra e continuar o movimento. Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, quando a gente perdeu esse suporte. Dá uma olhada aqui embaixo no volume, como a gente teve um volume acima da média. Um volume de rompimento do suporte. Todas as compras aqui foram absorvidas e a pressão vendedora ganhou. Porém, para se identificar reversões de preço, nós também precisamos de um volume muito alto. Por quê? Porque os compradores, nesse caso, eles precisam absorver toda a oferta que tem em cima do ativo, toda a pressão vendedora, e que eles passem a comprar mais do que foi vendido. Então o volume de compra, nesse caso, tem que ser grande. Conclusão, para mim suportes e resistências, ou melhor, reversões e continuações, né, rompimento de suporte e resistência, necessitam um alto volume.
Se o preço tivesse chego aqui nessa região de suporte e não deixasse um volume alto, como a gente está vendo aqui embaixo, percebam essas grandes barras aqui de volume, eu não seria comprador aqui, porque eu acreditaria que o preço ficaria consolidado aqui nessa região, não teria o volume necessário para absorver toda a venda que vem acontecendo e reverter. Então o volume para mim é imprescindível. Esse volume alto aqui, que a gente teve em maio de 2021, isso aqui é um volume de reversão. Aqui, toda a compra foi absorvida. E os vendedores ganharam o preço. Quando a gente teve esse volume aqui embaixo, ó, volume bem acima da média, percebo, é que a gente teve aqui um ano praticamente de volume muito acima da média, né? Mas aqui, ó, percebam como esse volume vinha sendo aqui acima da média do que a gente costumava ver no mercado. Volume de reversão. E agora aqui novamente, a gente teve um volume muito acima da média, volume de reversão. Então o volume para mim é imprescindível para eu enxergar reversões e também rompimentos. E outro indicador que me auxilia a melhorar a forma que eu estou enxergando essa possível reversão, até porque só com o volume pode ficar um pouco confuso, porque como eu comentei, o volume ele é importante tanto para rompimento quanto para reversão. Então, para evitar que você confunda se é de fato um rompimento ou uma reversão, eu utilizo um outro indicador, que é chamado RSI. Vou colocar aqui para vocês. IFR ou RSI, Índice de Força Relativa. Vamos adicionar ele aqui no gráfico também. Eu costumo utilizar ele, por padrão, ele vem com 9 períodos. Eu prefiro utilizar com 14, tá? 14 períodos. Vamos lá. O que eu gosto de olhar aqui no IFR ou no RSI? Muita gente costuma utilizar esse indicador para observar zonas de sobrevenda. Não está errado, tá? Então, geralmente, você vai ver aqui algumas pessoas colocando aqui uma linha, por exemplo, próxima aqui de 70, outra aqui próxima de 30, e vão falar, se está abaixo de 30, é uma região de sobrevenda, é uma boa oportunidade de compra. Está acima de 70, é uma região de... Perdão, abaixo de 30 é uma região de sobrevenda, é uma boa oportunidade de compra. E acima de 70 é uma região de sobrecompra, é uma boa oportunidade de venda. Eu não faço esse tipo de análise, tá? Não que não funcione, mas dentro do meu Trade System eu faço uma análise que para mim é mais assertiva. Por exemplo, vamos voltar lá para a máxima histórica que a gente teve em 2021, mais ou menos novembro de 2021. Além da gente ter chego numa região de resistência, como eu comentei com vocês anteriormente, a gente ter um volume acima da média, um volume crescente, o que é que eu enxerguei aqui para confirmar que isso daqui para mim era uma reversão e não um rompimento? Uma divergência no RSI. Eu vi o preço fazendo um topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI aqui embaixo fez um topo mais baixo. Isso atrelado ao volume é um ótimo sinal de reversão. Jamais eu compro um ativo quando eu vejo ele fazendo topos mais altos que os anteriores no preço ou topos mais baixos que os anteriores no RSI. E por que eu comprei Bitcoin aqui embaixo? Pelo mesmo motivo. Além de ter o volume aqui crescente numa região de suporte, o que me confirmou que isso era uma reversão e não um rompimento de suporte foi que o preço fez um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o RSI fez um fundo mais alto que o anterior. Divergência, sinal de reversão. E aqui, por que isso daqui foi um rompimento e não uma reversão? Porque enquanto o preço fez um fundo mais baixo que o anterior, o RSI também. Tá? Então é assim que eu faço para diferenciar quando o volume está me mostrando sinais de continuação ou de reversão, utilizando esses dois indicadores. Tá? Também eu utilizo de médias móveis para filtrar mais a minha entrada, também eu utilizo de médias móveis. Mas eu conseguiria operar tranquilamente somente utilizando esses dois indicadores. Entendi. Cara, legal, perfeito. E você utiliza essa análise tanto para operações de longo prazo quanto curto prazo? Curto prazo eu me refiro a, por exemplo, um day trade ali. Você usa esse mesmo setup ou até você não faz esse tipo de operação? Faço, só que aí a gente depende do time frame que eu estou operando.
Esse tipo de trade system, ele funciona muito bem para operações de longo prazo no gráfico semanal, como eu estou mostrando agora. No gráfico diário, para operações de médio prazo, funciona perfeitamente, muito bem. No gráfico de 4 horas e no de 1 hora também é bem funcional. Agora, se eu diminuo muito o time frame, por exemplo, eu vou operar um gráfico de 5 minutos ou um gráfico de 15 minutos. Aí, esse trade system aqui de divergência não é tão efetivo assim, tá? Aí, nesse caso, eu prefiro já partir mais para padrões gráficos, o price action puro. Por exemplo, pivôs, né? Pivôs de alta, de baixa, ou padrões gráficos como topo duplo, fundo duplo, topo triplo, fundo triplo, cabeça ombro. Eu acredito que esse price action padrão que a gente encontra nos livros de análise técnica, inclusive até passar uma dica aí para vocês, galera. Hoje eu estou lançando um e-book gratuito que possui todos esses padrões aqui, para caso você não conheça ou você esteja interessado em operar esse tipo de padrão. É um e-book totalmente gratuito. Se quiser saber mais, vou disponibilizar ele lá no meu Instagram, @fernandopereira.eth, só ir para lá, vai estar disponível para download para todo mundo, tá? Continuando, em time frames muito pequenos, como 5 minutos, 15 minutos, eu prefiro utilizar esse tipo de padrão do que a divergência. A divergência ela não funciona tão bem em time frames muito pequenos, tá? Entendi, perfeito. E complementando ali o teu recado, o Instagram do Fernando tá aqui na descrição, então, pessoal, podem conferir ali também diretamente. E, cara, você comentou sobre price action. Price action é algo que eu gosto bastante, mas eu tenho certeza que tem muita gente iniciante aí agora que não sabe muito bem o que é essa técnica de análise. Então, o que seria o price action? O price action, como o nome diz, é a ação do preço, tá? É você enxergar, por exemplo, dentro, igual a gente comentou sobre zonas de suporte e resistência, você enxergar dentro do movimento do preço qual deve ser a probabilidade maior do próximo movimento. Basicamente, o price action é isso, tá? Tem um cara chamado Thomas Bukowski, que ele é considerado por muitos o maior analista técnico de todos os tempos, e ele era especialista em backtests de price action. Então ele observava, por exemplo, vamos diminuir o time frame aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou colocar aqui num gráfico de 60 minutos. Aqui no gráfico de 60 minutos do Bitcoin, por exemplo, eu já enxerguei aqui uma bandeira de baixa. Isso aqui é um sinal de bandeira de baixa. O que é que Thomas Bukowski fez? Ele pegava todos esses sinais, todos esses padrões gráficos conhecidos pelo mercado, ele fazia um backtest nos ativos na época com maior volume de negociação, que eram alguns ativos da Bolsa de Valores norte-americana, e via se esse padrão tinha uma maior probabilidade de continuação ou de reversão. Ou seja, enxergando a ação do preço dentro de padrões, ele sabia dizer pra gente que a probabilidade maior, por exemplo, de uma bandeira é de continuação de baixa. Então aqui é uma boa venda. Tá? Esse é o famoso price action que a gente conhece. Entendi. Então o price action, você traçou ali no caso uma bandeira, ele pode ser representado então como uma sequência de estudos de resistência e suporte? Também, né, dentro de por exemplo, dentro da bandeira a gente tem zonas de resistência e suporte, mas não de uma forma reta, né, não de uma forma horizontal. Ela é mais angulada aqui, geralmente num ângulo próximo aí de 60 a 70 graus, que configuram a bandeira. Historicamente, quando o movimento segue esse padrão, aí a gente tem a continuação, tá? Então, eu não diria que o price action seria um estudo em cima de suportes e resistências, mas a forma como o preço atua dentro de suportes e resistências, qual a probabilidade maior do próximo movimento. Entendi. Perfeito. Bom, acredito que por aqui finalizamos aí as principais dicas, pessoal, para vocês aí iniciarem os seus estudos, para vocês aprimorarem ainda mais as suas análises em criptomoedas, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que deixem aqui nos comentários também sugestões de próximos vídeos. Querem que o Fernando venha falar aqui sobre outra coisa? Pode falar que a gente vai ali alinhando com vocês, ok? Bom, Fernando, muito obrigado por ter vindo dar essa aula aí pra gente de configurações básicas e dicas iniciais para quem quer começar no trade. E, bom, sabe que
portas sempre estarão abertas aí para vir fazer novos conteúdos aqui com a gente. Obrigado, Calil. Boa. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar aqui o seu like, também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ok? Bom, as redes sociais do Fernando estão aqui na descrição, pode conferir ali também. E caso você ainda não tenha o Vector, temos um link aqui na descrição que garante 15 dias gratuitos para você utilizando a plataforma, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, bons trades, grande abraço e até mais. Valeu!